Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Estamos estudando hoje 3 histórias muito preciosas. O Monte da Transfiguração, a criança que foi curada de um espírito maligno e o imposto que deveria ser pago no templo. A primeira história, Cristo Jesus chama então seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 sobem ao monte com Cristo Jesus e ali chegando, o rosto de Cristo Jesus é transfigurado. Ele fica reluzente em glória e naquele momento aparecem então 2 autoridades, Moisés e Elias. Naquele momento os discípulos ficam impactados. Pedro, sempre o mais afoito, pede a Cristo Jesus, então, para tentar eternizar aquele momento, construindo ali 3 tendas para que eles não saiam daquele lugar. Esta história vai nos falar, então, a respeito da lei, representada por Moisés, e os profetas, representados na figura de Elias, testificando, autorizando o ministério de Cristo Jesus. O ministério de Cristo Jesus foi anunciado tanto na lei, tudo na lei convergia na necessidade de Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que se sacrifica em nosso lugar. Ele é o Cordeiro que é imolado para nos perdoar os pecados. A lei sempre apontou para Cristo. E os profetas anunciavam, proclamavam isso. O ministério de Cristo Jesus, então, é validado na aparição destes 2. É bem verdade que quando nós pensamos no Monte da Transfiguração, muitas dúvidas pairam. Alguns chegam a pensar em algo que lembra, então, a doutrina do Espiritismo. Afinal de contas, 2 pessoas que não estão mais entre nós do nada aparecem, mas nós precisamos lembrar que pelo menos Elias não experimentou a morte, subiu aos céus numa carruagem de fogo. É isso que nos conta o Antigo Testamento. Já Moisés, sim, ele sobe ao monte e a Bíblia nos fala a respeito de sua morte, mas nós temos outros textos que vai nos falar sobre uma disputa espiritual que existia a respeito do corpo de Moisés. Independente de qual seja o cenário, quando eu leio esse texto, o que brota em meu coração de fé é que aquele movimento era para trazer ao coração tanto dos discípulos que acompanhavam Cristo Jesus, como de Cristo Jesus, que aquele ministério estava sendo validado. Não necessariamente é uma aparição da figura real de quem é Moisés e de quem é Elias. O texto fala a respeito desta aparição, surgem inúmeras interpretações. A interpretação mais básica e devocional que eu gostaria de trazer para você hoje é justamente que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi construído no passado, servia então para anunciar a presença de Cristo e validar o seu ministério. Na sequência, então, nós encontramos aqui um homem que vai até Jesus implorando de joelhos para que ele pudesse exorcizar o seu filho. O seu filho padecia de um adoecimento que o jogava em tantas situações de sofrimento. Cristo Jesus fica indignado, não com aquele pai apenas, mas com o enredo, onde os seus discípulos não conseguem, então, exorcizar aquele espírito imundo, expulsar aquele demônio daquela criança. Ele chega a perguntar: até quando eu tenho que aturar este cenário aqui, a fé de vocês? E ele então expulsa aquela entidade e os discípulos chegam sem entender como é que Cristo Jesus conseguiu fazer aquilo. Eu quero ler esse trechinho com você. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e, em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e o jejum. Cristo Jesus está deixando muito claro para aqueles discípulos que andavam com ele que não é simplesmente um dom especial da parte de Deus que autoriza estes homens a exercer essa autoridade com relação aos espíritos imundos. É necessário da nossa parte uma consagração ao Senhor, uma dedicação. É por isso que ele vai falar sobre esses 2 elementos:
A oração é aquilo que nos conecta com o Pai, e o jejum. O jejum é um símbolo muito importante na fé cristã, onde nós nos abstemos daquilo que é material, dizendo então para Cristo, para Deus, que desejamos algo que transcenda tudo isso, nos conectarmos então com o divino, com o sagrado. O jejum nada mais é do que este símbolo onde, diante de Deus, nós abdicamos, nós renunciamos a algumas alegrias e prazeres desta terra para ter um tempo de comunhão, de consagração, de santidade na presença do Senhor. Não bastava os discípulos terem recebido de Cristo Jesus autoridade para expulsar os demônios, era necessário então que eles se consagrassem constantemente. Outra coisa que o texto nos fala é a respeito da convicção, da fé. A fé daqueles discípulos ainda era pequena, não é à toa que diversas vezes Cristo Jesus diz, homens de pequena fé. Agora ele compara a fé deles a algo que é menor do que um grão de mostarda. E olha que o grão de mostarda é um dos menores grãos das árvores frondosas. Cristo Jesus diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é capaz então de dizer a um monte, se lance daqui para ali, que isso acontece. Cristo Jesus está deixando claro que fé e consagração faz com que eu e você tenhamos autoridade no reino espiritual, e isso é muito importante para a nossa jornada. Por fim, o evangelista Mateus vai nos falar sobre uma ida, então, de Pedro e Cristo Jesus ao templo. E ali chegando tinha um imposto que deveria ser cobrado. Cristo Jesus pergunta, olha só, os reis costumam cobrar impostos dos seus filhos? Não, são os outros que pagam impostos. Mas para que ninguém reclame, ele pede para que Pedro vá pescar. E o primeiro peixe que ele pegasse, estaria ali então a moeda para pagar o seu imposto e o imposto de Pedro. Apenas os dois de todos os discípulos pagavam, porque apenas os adultos pagavam impostos. É difícil de acreditar, mas Cristo Jesus andava com apóstolos que eram adolescentes naquela época. E assim então se encerra este capítulo tão precioso. Eu quero orar por você. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, te agradecemos por esse momento precioso. Te agradecemos porque a lei e os profetas testificam Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor nos reveste de autoridade. O que te rogamos nessa hora, Pai, é que possamos estar cada dia mais consagrados e íntimos do Senhor. Ter uma intimidade como aqueles discípulos tinham de forma física, Pedro, Tiago e João, que estavam sempre tão perto de Cristo Jesus. Ter intimidade como aqueles que oram e jejumam. Eu peço nessa hora, Pai, que o Senhor aumente a fé do teu povo e que o Senhor nos ensine a depender cada vez mais de Ti. Obrigado por este tempo, abençoe os teus servos e servas no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, é sempre uma alegria tê-los conosco. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Até amanhã às 21h30.